E a palavra hoje é: eu vejo um Deus que me vê. E você? Então bora comigo. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Ei, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, né? Eu não canso de dizer, de falar da importância que tem Deus na minha vida, nas nossas vidas, como é bom, né? Falar de Deus. Eli Albuquerque, esse canal fala de um tudo. Na verdade, falava de um tudo, né? Mas hoje eu quero convidar vocês a estar num novo tempo comigo. Um novo tempo, um novo conteúdo. Eu quero trazer conteúdos de importância bíblica, importância cristã, da importância de falar da palavra de Deus para as nossas do início. E eu fiz um vídeo também falando de como as coisas têm mudado na minha vida, de como que eu tenho colocado Deus mais na minha vida a partir do momento que eu tive um reencontro com Jesus, né? Esse reencontro foi muito bom, muito especial. E eu quero compartilhar o que Deus tem falado comigo através dos vídeos, como eu sempre falei da minha vida, como eu sempre falei de coisas importantes e dava testemunho do que aquilo acontecia na minha vida. Eu sempre disse para vocês como eu acredito em Deus, como eu tenho Deus na minha vida, como Deus é muito importante. Sempre disse isso para vocês. É importante para mim, eu vou continuar fazendo isso, mas de uma forma bíblica, né? Sempre introduzir Deus na minha vida de uma forma especial. Mesmo quando eu estava afastada, eu sempre coloquei Deus na minha vida. E hoje ela veio de uma forma muito, muito especial. Tá bom, gente? E hoje eu queria falar para vocês de algo que Deus colocou no meu coração, algo muito, muito importante. Eu queria falar de uma mulher da Bíblia, uma mulher que Deus falou com ela. Hoje em dia, né, se fala como a Bíblia é machista, que Deus não amava as mulheres, que as mulheres não eram importantes na Bíblia. Vou falar para vocês que não acredita nessas mentiras do diabo. Jesus amava as mulheres, Deus amava as mulheres. E eu quero falar um pouco dessas mulheres. E hoje eu vou falar de uma mulher muito especial. Ela é muito especial para mim. E ela fala muito comigo através dessa passagem. É uma passagem, uma personagem da Bíblia que fala muito ao meu coração. Eu me vejo muito nela, tá? Eu quero falar de Agar. Eu quero falar dessa mulher tão especial, tá bom? Muito com ela, através da palavra. Uma mulher que eu conheci através da palavra, através dessa personagem bíblica, que é algo muito importante. Uma mulher que teve uma força muito grande, uma mulher que teve um encontro com Deus ao deserto. É Agar, tá? Lá em Gênesis 13, conta um pouco a história dessa mulher. Eu vou contextualizar para vocês entenderem quem foi Agar. Agar foi uma serva, a serva de Sara. Sara é uma mulher, a esposa de Abraão, uma mulher que não podia gerar filhos, uma mulher que não podia ter filhos. E Sara já tinha uma idade avançada, né? E Deus prometeu para Sara e Deus prometeu para Abraão a descendência, filhos, que seria descendente, que através deles Deus construiria uma descendência, um povo escolhido por ele. E Sara, por sua vez, como a maioria das mulheres, adora dar um jeitinho, adora fazer um jeitinho, meio que não acreditou, né, no que Deus tinha nas promessas de Deus para a vida dela, para a vida do seu esposo.
como Deus estava demorando para poder cumprir a palavra, cumprir a promessa dele. Na verdade, gente, Deus não demora. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. E era o tempo de esperar. Mas Sara, ela se via assim muito, né, angustiada, muito depressiva, né, depreciada, né? Naquele tempo, uma mulher que não podia ter filho, ela era meio que desprezada, ela era meio que uma mulher que não tinha um valor, ela não tinha uma honra, que as mulheres também têm honra, e ela não tinha uma honra. Então o que ela resolve fazer? Ela resolve oferecer a seu esposo essa serva, e essa serva que era Agar, uma mulher muito especial, sabe? Que era obediente à sua senhora. E Agar para gerar um filho, que meio que quando você às vezes é escolhida para algo que não é de Deus para sua vida, sabe? Quando você é colocada num lugar onde Deus não te escolheu, não te chamou para você estar. Isso que acontece. Às vezes a gente é escolhida para estar num lugar onde não é Deus que determinou. Sara escolheu Agar. Sara colocou Agar numa situação onde ela não escolheu estar. Ela só obedeceu. E Agar meio que se perdeu ali, por ela estar gerando um filho de Abraão, um homem conhecido naquele tempo, um homem de posses, um homem de herança. De repente, Agar se viu ali como uma mulher poderosa. Ela queria, de repente, se tornar uma esposa, uma segunda esposa de Abraão, por estar gerando um filho dele. E ela meio que se perde ali. Ela começa a Bíblia fala que ela começa a meio que esnobar, né, a sua senhora, que Sara. E Sara se vê ali diante de uma mulher que estava zombando dela, meio que ameaçada, né? Sara se viu ameaçada. Quer dizer, Sara coloca leva uma situação, um problema para casa onde não tinha necessidade de ter. Às vezes nós criamos situações onde colocamos problemas dentro da nossa casa, levamos esses problemas para nossa casa por não ter sabedoria nem de esperar o momento certo. E o que acontece? Agar se vê humilhada ali e foge de sua senhora, porque ela chega perto de Abraão e fala para Abraão, Agar está me esnobando e ela é um problema seu também. E ele fala, não, ela é um problema seu, faça com ela aquilo que você quiser, né? Então Sara pega e começa também a maltratar ela. Só que Sara era a patroa, Sara era, né, a senhora. Então Sara era mais poderosa que Agar. E Agar se viu ali, né, meio de Sara, desprotegida, desamparada. E ela foge. A Bíblia fala que ela foge da presença da sua serva. E ela foge para onde? Para o deserto. E ela vai para o deserto, e lá naquele deserto ela chora, ela se desespera, porque ela se vê perdida, grávida e perdida no deserto. Olha que situação. Ela não escolheu estar ali, ela não escolheu ir para o deserto. Escolheram colocar ela numa situação onde levar ela para o deserto. Quantas vezes de nós, às vezes a gente não escolhe estar numa situação, mas essa situação ela nos leva ao deserto, nos leva ao desespero, não é verdade? E ali Deus fala com Agar. A Bíblia fala que Deus fala com Agar. A Bíblia fala que ela fala, eu vejo um Deus que me vê. E nesse exato momento que Deus fala com ela, Deus pergunta para ela o que ela está fazendo ali. E Deus manda ela voltar para sua casa, Deus manda ela voltar. E Deus faz uma promessa para ela. Deus promete para ela que aquele menino se chamaria Ismael. E através dele Deus criaria uma descendência.
Deus fez uma promessa para Abraão. Ele não era o filho da promessa, mas Deus transforma ele em filho da promessa. Sabe por quê? Porque às vezes Deus não tem aquela promessa para nossas vidas, mas às vezes a gente cria situações onde que Deus tem misericórdia de nós, sabe? E Deus, a gente se vê perdida e mesmo assim Deus honra, Deus reveste a situação, Deus tem misericórdia e age com a sua graça. E ela volta para sua casa, e ela volta para sua terra, Israel. E a Bíblia conta que naquele momento ele cresce, o menino nasce e ele cresce. E aí só que o que acontece? Sara começa a ter ciúmes daquela criança, porque Deus tem uma promessa para Abraão e Sara. Deus tem um filho da promessa, que será Isaac. É o filho da promessa, ele é o prometido de Deus. E a Bíblia fala que Deus honra Abraão, e Deus concebe, Deus cura a madre de Sara, e Deus gera filho a ela. Ela fica grávida. E depois essa criança cresce e a Sara começa a não querer mais essa criança ali no meio do seu filho, no meio do seu povo, no meio do seu marido. E a Bíblia fala que ele começa a dar problema, porque às vezes a gente escolhe colocar situações nas nossas vidas onde vai nos gerar problema. E ela recorre ao seu marido, Abraão, e fala para ele: Abraão, está acontecendo isso e isso, eu quero que você manda eles embora. Agar e seu filho Ismael. E ela se vê no meio do deserto novamente. Só que ali algo acontece, algo tremendo acontece na vida dela. Deus tem um novo reencontro com ela, através do choro daquela criança, aquela criança que foi prometida para ela. Ele não é promessa de Abraão, mas ela é promessa de Agar. Deus faz com que aquele menino rejeitado, aquele menino que foi concebido sem a permissão de Deus, se transforma em uma grande nação. Deus faz isso acontecer. Deus transforma as coisas. E a palavra de Deus fala que Agar se vê no meio do deserto, ela é expulsa, sabe, com um odre de água e um pedaço de pão. Aí eu me pergunto, a Bíblia fala, sabe, que quando Sara chega perto dele, do marido, e fala que quer expulsar ele permite. Olha, como pode um homem permitir expulsar o seu filho? Sabe? E ele fica triste, ele não quer fazer isso. E às vezes tem situações que nos levam a fazer coisas que não vai agradar o nosso coração. Mas a gente tem que fazer, porque é obediência. E ele obedeceu a Deus, porque a palavra de Deus fala que Deus fala para ele escutar a sua esposa e fazer aquilo que ela manda. Sabe? Então tem coisas que vai acontecer na vida da gente que Deus vai permitir. São situações que a gente escolhe para nossas vidas, mas que Deus permite que aquilo aconteça, sabe? E Agar se vê no meio do deserto com seu filho. E a Bíblia fala que ele começa a chorar e eles começam a passar sede, passar necessidade. E é aí que eu quero chegar. A palavra de Deus fala que Agar, no meio de desespero, ela chora e clama por Jesus. A Bíblia fala que ela clama por Jesus. E quantas vezes a gente está no deserto? Quantas situações nos levam para o deserto? Quantas coisas que nós escolhemos que nos levamos para o deserto? Quantas pessoas que nos expulsam de lugares que nos fazem chegar ao deserto? Essa palavra mexe muito comigo, porque eu passei por deserto na minha vida. Quando eu fui praticamente
expulsa, com 2 filhas no deserto, sem nada. E eu não tinha nada. Eu só tinha a presença do Senhor. E eu clamei por misericórdia do Senhor. A palavra de Deus fala que quando nós chamamos por Jesus, Ele nos ouve, Ele nos atende. É isso que eu quero dizer para você. Não importa o que você está passando, não importa o que aconteceu, quem te levou, quem te colocou. O importante é que Deus está lá. Deus escuta o choro da sua criança. Deus escuta o teu choro. A Bíblia fala que Deus ouve o choro da criança. E Deus tem de misericórdia da criança. E Deus fala: Agar, eu sou contigo. E Agar diz: eu vejo um Deus que me vê. Quando a gente reconhece que existe um Deus e a gente vê esse Deus que nos vê, e eu vejo um Deus que me vê. Quantas situações a gente passa na vida, quantas coisas que nos levam do deserto ao desespero, mas Deus está lá. Deus nos encontra no deserto. A Bíblia fala que ela chorou. Ela chorou nas 2 situações, ela chora. E Deus encontra ela, não importa onde você estiver, não importa o que você estiver passando, Deus encontra você. Deus envia um anjo e Deus te dá o refúgio. Deus te dá o alimento necessário. Agar teve o alimento necessário. E Agar vê uma fonte. Porque no meio do deserto Deus coloca uma fonte para você e para mim. No meio do deserto existe um oásis. E esse oásis é Jesus. Existe uma fonte de águas vivas que corre do trono de Deus. Aquela água que você beber, você jamais terá sede. A palavra de Deus fala: quem beber da minha água jamais terá sede. E você ir passando por dificuldade, é só você orar, é só você clamar ao Senhor no meio do seu deserto, porque existe um Deus que te vê. Existe um Deus que nos vê no deserto. Creia nisso. A palavra de Deus fala que lá no meio do deserto Deus coloca uma fonte, a fonte de águas vivas. A fonte representa purificação, a fonte representa vida, a fonte representa, florescer novamente. A fonte representa Deus vivo, o Deus que abre todas as portas. Não temas, porque você está no deserto. Não fica com medo. Clama para o seu Deus, porque Ele está atrás de você no deserto. Não importa a situação que você está passando. Não importa o que acontece. Deus vê. Deus escuta o choro do neném. Deus escuta o teu choro. Porque a palavra é para a gente ter um coração como criança, voltar à inocência. Quando Deus vê o choro da criança, é porque Ele quer que nós temos um coração como de criança, voltar à inocência, orar a Ele como uma criança, com toda a inocência do coração, clamar por Ele, e Ele te ouvirá e te concederá coisas grandes. Ah, minha irmã, meu irmão, tenha fé. Tenha fé que tudo que você está passando hoje, Deus é contigo. Deus é contigo. Deus manda um anjo no deserto. Deus escuta o seu choro, o choro inocente,
O choro verdadeiro, quando você se arrepende, você se humilha, você ora de todo o seu coração. Um choro, uma oração genuína, como de uma criança. Deus não ouve. A palavra de Deus fala que Ele ouve o choro da criança. Isso quer dizer que nós tivermos um choro de uma criança, Ele nos ouve também. Ele quer que nós voltemos à inocência, que nós temos um coração puro, um coração de um novo ser. Vamos orar, gente, vamos buscar, vamos batalhar o Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é a nossa presença. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso oásis no meio do deserto. E a palavra de Deus fala que ela é uma mulher forte, que ela escuta a voz de Deus e Deus escuta ela. Eu sei que o deserto, ele nos assusta. O deserto, ele é um lugar, assim, já fala deserto, né? É um lugar onde a gente não sabe o que nos espera. Sabe, quando a gente é levado para o deserto, tem coisas que nos levam, tem situações que nos levam, tem pessoas que nos levam, mas às vezes a gente nos leva para o deserto. Depende. O que mais importante é a gente lutar para que a gente não vá para o deserto. É orar para que a gente não esteja no lugar do deserto. Mas já estando lá, nós temos que buscar uma direção do Senhor para a gente sair desse deserto. Porque o deserto não é um lugar para a gente ficar. O deserto é um lugar de passagem. A Bíblia fala que o povo, quando saiu do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto. Mas não é porque Deus quis aquilo. É o povo que murmurava demais. O povo começou a murmurar, começou a falar coisas que não devia. E quanto mais a gente murmura diante de uma situação, mais Deus permanece a gente ali. Porque quem determina o tempo que a gente fica no deserto é Deus. Mas a gente pode fazer com que essas coisas sejam mais leve quando a gente está no deserto, sabe? É Ele que vai escolher, mas às vezes a gente também pode escolher estar ou não no deserto, dependendo da nossa posição, das nossas palavras, porque quando a gente profetiza coisas boas, essas coisas boas elas nos traz de volta. A Bíblia fala que nada que sai da nossa boca volta vazia. Então, se nada que sai da nossa boca, vamos dizer que a gente fala coisas boas, ela não vai voltar vazia. Ela vai retornar cheia de coisas boas. Mas se a gente fala coisa ruim, ela vai também voltar para nós, cheia de coisas ruins. E o deserto, às vezes, é um lugar também de promessa, sabia? Porque foi lá no deserto que Deus prometeu para ela. Deus prometeu o futuro para o seu filho. Foi no deserto que Deus falou que através da vida dele, ele faria uma grande nação. E não temas o deserto. Olha para o poço que Deus tem para você no deserto. Não olhe a situação. Não olhe para o lado, não olhe para o outro. Olha para frente. Procura aquilo que Deus tem de melhor para você no deserto. O deserto é lugar de aprendizado. Se você tem que aprender alguma coisa do deserto, no deserto há promessas, há poço, o próprio Deus está lá. Se Deus está lá, o próprio Jesus está no deserto. O próprio Jesus caminhava no deserto. A palavra diz que Jesus andava no deserto. Se Jesus está no deserto, a gente está bem, porque Ele está lá. Os anjos do Senhor estão lá.
Então vamos parar e pensar. Não transforma o seu deserto de 4 dias em 40 anos. Faça como Agar. Vê um Deus que te vê no deserto. Olha o poço de água viva que é o próprio Deus. Escute as promessas que Deus tem para você no deserto, porque Ele transformará essa promessa em bênção, em multiplicação e em nação para a sua vida. Pega essa palavra, a palavra do Senhor é hoje para você. Deus transforma o deserto em bênção, o deserto em oásis, deserto em promessas para nossas vidas, para mim e para a sua vida. Eu declaro isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O deserto também é lugar de obediência. Porque a palavra fala que quando lá na primeira vez que Agar foi para o deserto, foge para o deserto, Deus manda Agar voltar. E Agar obedece. Agar obedeceu. E quantas vezes a gente está no deserto e Deus fala, sai daí. E a gente não sai. A gente quer permanecer naquele lugar, porque às vezes aquele lugar é um lugar cômodo pra gente. Tá quentinho, tá gostoso. Eu não queria ir, mas já que eu tô aqui, eu vou ficar. Não, o deserto é um lugar de obediência. Se Deus te mandar sair do deserto, saia do deserto em nome de Jesus, porque o deserto é lugar de passagem, não lugar de permanência. Obedece à voz do Senhor, saia do deserto, porque Deus tem promessas para você, porque quando ela sai do deserto, ela escuta as promessas do Senhor, Deus fala para ela, obedece. Eu tenho promessas para você, eu tenho um filho que vai fazer uma nação dele, será uma nação poderosa e grandiosa e numerosa. E ela obedece o Senhor. Então obedeça à voz do Senhor. Hoje na sua vida, o deserto é lugar de visão. Deus no deserto, Ele te mostra as coisas. O deserto é lugar de promessas. O deserto é lugar de obediência. Mas o deserto também é lugar de visão. Olha como que é lindo. A palavra de Deus fala, eu vejo um Deus que me vê. É visão. Deus abre os olhos dela. Pede que Deus tire as escamas dos seus olhos. Pede a Deus para mostrar o que Ele quer de você nesse deserto. O que Ele quer com esse deserto na sua vida. A palavra de Deus fala que ela vê Deus. Ela vê um poço. Deus coloca um poço na frente dela e ela vê, porque ela está com as visões abertas, ela está com as escamas caídas dos olhos. Pede a Deus para tirar as escamas dos seus olhos, para que Ele mostre para você o que Ele tem de bom no deserto para você, porque o deserto é lugar de visão. Ela vê Deus por 2 vezes, Deus leva ela no deserto, mas por 2 vezes Deus mostra para ela promessas. Deus mostra um poço. Deus mostra para ela que Ele está ali cuidando dela. Deus não deixa ela perecer. Deus dá o maná para ela. Deus dá água viva. Deus te faz voltar para o deserto, sabia? Eu já fui algumas vezes para o deserto. Algumas vezes eu entendi aquilo que Deus tinha para mim. Outras vezes não. E às vezes Deus nos leva ao deserto. Quantas vezes for necessário, Deus nos leva no deserto para nos mostrar as promessas que Ele tem para nossas vidas, para Ele mostrar o que Ele tem para nós. Quantas vezes for necessário, Deus vai nos levar ao deserto para cumprir a promessa dEle em nossas vidas. E não é você, não sou eu que vamos impedir isso acontecer, porque se Ele quiser, Ele nos leva ao deserto e lá Ele tem promessas. Por 2 vezes Deus manda Agar para o deserto, Deus leva Agar para o deserto. Quantas vezes será necessário nós estarmos no deserto para que nós possamos ver aquilo que Deus tem para nós?
para que Deus nos abre, Deus nos mostra aquilo que Ele tem para nós. Quantas vezes será necessário a gente estar no deserto para a gente ver as promessas do Senhor se cumprindo nas nossas vidas? Quantas vezes desprezada e humilhada, Agar foi jogada para o deserto, mas por permissão do Senhor permitiu que Agar fosse para o deserto para se cumprir as promessas do Senhor na sua vida. Às vezes você está no deserto, às vezes Deus vai te levar no deserto só para cumprir as promessas dele na sua vida, minha irmã, meu irmão. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe e transforma o seu deserto em um lugar de oásis, em nome de Jesus. Pede a Deus para abrir sua visão, para que Ele mostre as palavras do Senhor que tem para você no deserto. Demora até o seu filho ficar grande, desde a primeira promessa até a promessa se cumprir na vida dele. Olha tanto tempo que passou, os anos que se passaram, e olha, ela teve que ir desprezada. Às vezes a gente fica aí, fui humilhada, desprezada, eu fui. Quando eu fui jogada no deserto, quando eu fui jogada ao vento, com 2 filhas sozinha para criar. Mas Deus falou para mim: eu tenho promessas para você, a glória da segunda casa será melhor do que a da primeira. Foi a promessa do Senhor para minha vida, e a casa é maior do que a da primeira. Talvez se eu não estivesse no deserto, eu não estaria aqui falando da palavra do Senhor para vocês, para falar das promessas que foram cumpridas ao longo desses anos da minha vida. Foram promessas lindas. Muitas coisas aconteceram no meu deserto. Muitas coisas Deus fez cumprir na minha vida. Em nome de Jesus, e vai cumprir por honra e glória do Senhor. Eu creio em nome de Jesus e vai cumprir na sua vida. Recebe isso em nome de Jesus. Deserto, Agar prospera. Porque no deserto também pode ser lugar de prosperidade. No deserto Deus mostra fonte. No deserto Deus fala, no deserto a gente obedece, e no deserto Deus prospera a vida da gente. Às vezes você está passando por uma dificuldade financeira. Nesse deserto seu pode ser uma dificuldade financeira. Às vezes o seu deserto pode ser o seu marido que te abandonou, como foi comigo. Às vezes o seu deserto é o desemprego, às vezes o seu deserto é uma doença. Mas Deus pode fazer tudo por você no deserto. É no deserto que Ele te vê. A palavra de Deus fala, é no deserto que Ele te vê. E lá Ele fala: eu vejo. Ela fala: eu vejo um Deus que me vê. Seja como aquela criança. Tenha um coração daquela criança. Fala como Agar: eu vejo um Deus que me vê. Ele está com você, onde quer que você esteja. Ele vai prosperar no seu deserto. Recebe essa palavra, meu amado. Recebe essa palavra, minha irmã, minha amada. No nome de Jesus, Deus quer cumprir as promessas dele na sua vida, independente de onde você estiver, no deserto ou não, Ele vai prosperar. Às vezes Ele te levou para o deserto só para cumprir a palavra do Senhor. Não tema o deserto. Não queira ficar ali. Fala: olha, Senhor, eu estou aqui sim, neste momento, mas não é aqui que eu quero ficar. Ora a Deus, tenha um coração como daquela criança. Chora como aquela criança. E olha e vê um Deus que te vê. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Amém? E para você que caiu aqui de paraquedas, não está entendendo nada, já chegou no final do vídeo, bem-vindo ao canal. Esse canal é nosso, é super interativo. Vocês podem comentar se vocês passou por um deserto ou se vocês ainda estão no deserto. Não desista, não desista, tá? Os sonhos de Deus jamais vão morrer na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Para vocês, eu peço, se inscreva no canal, curte, comenta e compartilha, tá? E deixa o seu like aí pra gente, para interagir, para crescer o canal, tá bom? Beijos, fui!